A paz do Senhor a todos. Nós estamos com saudade dos irmãos. Queremos que, em nome de Jesus, em breve estejamos todos juntos para cultuarmos ao Senhor. Quero nessa noite compartilhar com você esse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo 54, que diz: Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato, chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E assim faz. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Meus irmãos, você que está assistindo esse vídeo, nós vivemos em tempo de sinais. É sobre isso que eu gostaria de comentar com você. Sinais. Os sinais estão por toda parte. Nesse texto, Jesus diz que as pessoas que estavam ali sabiam ler a face do céu e da terra, sabiam discernir quando haveria calor ou chuva. As pessoas que estavam com Jesus sabiam que as nuvens com chuva vinham do mar Mediterrâneo e que o vento quente vinha do sul. O problema é que eles não conseguiam ou não queriam ver os sinais da chegada do reino dos céus. Então Jesus chama a todos de hipócritas, e porque eles faziam de conta que não estavam vendo. Entender esses sinais iria trazer uma nova maneira de agir. Traria arrependimento e reconciliação. O que nós estamos vivendo também é um sinal. E o sinal existe para nos orientar, para nos conduzir, para nos proteger. Quero usar essa simbologia dos sinais de trânsito para fazer esse comentário com você. Eu escolhi alguns sinais de trânsito que a gente costuma ver nas placas de sinalização na nossa cidade. A primeira é uma seta indicando o sentido obrigatório. Esse sinal está indicando que você necessariamente só pode ir naquela direção. E que atalhos e desvios precisam ser evitados. Isso tem um grande significado para as nossas vidas. Principalmente a vida espiritual. Porque Jesus diz: eu sou o caminho. E se ele é o caminho, esse é o sentido obrigatório. Ir na direção de Jesus. E só na direção de Jesus. A segunda sinalização é: se existe um sentido obrigatório, existe também um sentido proibido. Nós não podemos ir em qualquer direção. É preciso que a gente compreenda que nem tudo é permitido. Aliás, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Escolhi também aquele triângulo que aparece e que diz que você deve dar preferência. Na nossa vida espiritual, e neste sinal, a preferência é sempre para Jesus. Dê preferência a Deus. Dê preferência à sua vida espiritual. Dê preferência ao seu crescimento espiritual. Dê preferência à leitura da palavra, à oração. Segundo, o quarto, eu vejo aquele sinal com uma buzina e que está escrito: proibido acionar buzina. Geralmente você vê isso próximo a hospitais. E o que isso quer dizer para a nossa vida, para a nossa espiritualidade? É que fazer alarde de nossas boas obras compromete o valor com que as praticamos. Então Jesus nunca foi a favor de que qualquer coisa que você faça, você toque buzina, você faça com que todos saibam que você fez, com que todos vejam que você é uma pessoa que pratica boas obras. Dá com a mão direita, que a esquerda não veja. A outra placa é velocidade máxima permitida. Geralmente você vê isso. Na vida espiritual, a gente não pode fazer coisas
apressadamente. É preciso que você tire um tempo, é preciso que você se pacifique, é preciso que você saiba esperar e que você caminhe na velocidade normal, permitida por Deus. Nada de correria. E talvez essa desobediência, essa velocidade máxima permitida, é que nos fez estar em casa nessa quarentena. O mundo parou. A gente estava muito acelerado. A gente corria. E quando a gente corre, provavelmente a gente não consegue fazer as coisas com qualidade. Portanto, é preciso caminhar na velocidade certa, sem correrias. A outra coisa importante, uma outra placa de sinalização que eu gostaria de citar e que até anotei é carga máxima permitida. Você vê que algumas placas está escrito 10 toneladas. Mas o que Jesus diz é que a gente precisa andar leve. E que nesses tempos em que os sinais começam a aparecer, parece que a gente fica mais pesado, mais preocupado, mais temeroso, mais assustado. Eu disse isso em uma outra mensagem. Se esse sinal é um aviso, é um chamado para você ir na direção de Jesus e no sentido obrigatório da fé, você não precisa estar assustado. Você não precisa estar com medo. Porque são sinais de Deus. São alertas para nos guiar, para nos despertar. Imagine que um motorista resolva não obedecer os sinais de trânsito. Ele vai colocar em risco a vida dele, vai colocar em risco o pedestre, aquele que está passando, aquele que está na calçada e aquele que está com ele no carro. Esse motorista é considerado direção perigosa. Deus está na direção da nossa vida. Deus não é uma direção perigosa. Mas é preciso que você, quando caminhar nesta vida, é preciso que você observe os sinais. Os sinais estão por toda parte. Ele vai te avisar quando a curva for perigosa. Ele vai te avisar quando você deve reduzir. Ele vai te avisar. É uma forma de te proteger e de proteger as pessoas que estão do seu lado. Os sinais foram deixados como um alerta para nós. Jesus Cristo está falando a um povo que sabe discernir o céu, sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer calor, mas não consegue compreender que todos esses eventos, que estas coisas que têm acontecido nesses últimos dias, na verdade, é um sinal de Deus, dizendo: o tempo do fim é chegado, o reino dos céus está próximo, a trombeta de Deus soará. E eu estou dizendo isso não é para você ficar assustado. Na verdade, eu estou dizendo que é para você se alegrar, porque a nossa redenção está mais próxima. Que a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé e o Evangelho. Portanto, observe os sinais. Não se descuide. Não se envolva tanto com a vida, não carregue tanto peso. Não vá em sentido duplo. Não deixe de obedecer os sinais. Pare de tocar trombeta. Pare de anunciar as suas obras. A outra coisa importante é que, e eu deixei por último, luz baixa ao cruzar com veículos. É uma placa de advertência. E eu fiquei pensando muito sobre essa simbologia de usar luz baixa ao cruzar com um veículo. A gente pode causar muito acidente quando a gente mantém o farol alto e a gente deixa a pessoa que está vindo na mesma direção completamente sem visão, completamente cega. Luz em excesso cega. Nós não podemos continuar ofuscando o próximo. Não podemos usar a nossa luz, não podemos usar o nosso conhecimento do Evangelho, a nossa espiritualidade para ofuscar as pessoas. Devemos ser luz do mundo, devemos ser sal da terra, mas com cuidado para proteger as pessoas e não colocá-las em risco. Com cuidado para que a nossa luz não se transforme em trevas, como o próprio Jesus nos advertiu. Os sinais estão aí, observe-os. É um alerta para você. É, na verdade, um chamado
ao arrependimento, é um chamado à reconciliação. Quando Jesus disse que aquele povo não estavam conseguindo explicar o que os sinais daquela época estavam dizendo, Jesus estava dizendo: vocês estão fazendo de conta que não estão enxergando. Meus amados irmãos, vamos brilhar nesse tempo, vamos nos alegrar, vamos nos levantar nesse tempo, porque Deus tem um plano nas nossas vidas e que Ele vai continuar enviando os sinais nos céus e na terra. Haverá sinais sempre, porque Deus, em momento algum da história, deixou os seus filhos desorientados. Ele mostrará o sinal. Quando estiver perto para essa pandemia encerrar, Ele mostrará um sinal. Não sei qual será este sinal, mas sei que Ele não nos deixará à deriva. Ele está na direção das nossas vidas. Ele não é direção perigosa. Ele obedece às regras que Ele mesmo criou, pela sua graça e pela sua sabedoria. Em nome de Jesus, quero que você se lembre disso. E se você é motorista, vai entender muito mais essa palavra do que uma pessoa que não estudou os sinais de trânsito. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nos fortaleça, Senhor. Nos abençoe para que nós possamos entender os sinais. Nós temos recebido muitos sinais, sinais particulares e sinais coletivos. Este é um sinal coletivo que nós estamos vivendo. É um aviso para que o teu povo se desperte, para que as pessoas alcancem, ó Deus, a tua salvação, alcance reconciliação e arrependimento. Seja com o teu povo nesse tempo. Aumenta-lhes, pois, a fé, para que todo aquele que está em casa assistindo esse vídeo ou que esteja em qualquer outro lugar seja poderosamente abençoado por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça.